Olá, pessoal, tudo bem? Uma ótima noite aí a todos, uma ótima noite. Me ajudem aí, por gentileza, digitando no chat, por gentileza, se vocês estão, tá legal aí a conexão para vocês, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, está tudo legal aí para vocês. Só falem para mim das cidades que vocês estão ouvindo, né, essa live, que vai ser, sei lá, né? Modéstia à parte, acredito que vai ser muito legal, vai agregar muito para a vida de vocês. Ó, pessoal da Bahia, Salvador, que legal, hein? Mogi Guaçu, mais Caraguatatuba, Campinas, Paraná. Olha que legal, né? Então, os grandes desafios, né, da gente estar vivendo esse momento de pandemia, só que existe uma grande vantagem, que é a questão o quanto que a gente tem aprendido a trabalhar no online e como esse negócio ele tem um alcance gigantesco, né? Ó, pessoas aí do Ceará também. Que legal. Pessoal, uma ótima noite. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? E o tema aqui dessa live, a gente vai falar de três pilares. Não é três pilares que eu peguei num livro, mas três pilares que, de fato, eu acredito que podem trazer para você não simplesmente um emagrecimento. Eu não quero falar de emagrecimento hoje, eu quero falar de uma vida saudável, quero falar de longevidade, eu quero falar de algumas coisas que foram alguns experimentos, né, que eu fiz na minha própria vida. Mas eu vou compartilhar porque eu quero seguir uma ordem cronológica aqui, tá? Pouco eu vou falar de produtos hoje, porque com todo o brilhantismo do mundo, Juliana Pavan, com todo o brilhantismo do mundo, o Dr. Luciano Tarello, a Flávia e o Pedro Andrade, que já são profissionais da saúde, eles têm feito isso com brilhantismo. Então, não vou me ater muito falar de produto, algumas coisas, eu vou falar mais das minhas próprias experiências. E eu não quero trazer simplesmente um universo falando de produtos da Rinodê. Eu quero falar de um universo um pouco mais amplo, de um pouco de mais informações que eu tenho vivido nos últimos anos nesse processo meu de emagrecimento. Deixa eu ver só se as telas estão aqui. Vocês só falem para mim se vocês estão conseguindo visualizar. Espera aí que eu não compartilhei ainda, tá? Compartilhar a tela aqui. Vocês só falem para mim, digitem aí no chat de novo, por gentileza. Vocês estão conseguindo ver as minhas telas. Obrigado, Flávia. Obrigado, obrigado. Se um está vendo, todo mundo está vendo, tá? Como eu já falei para vocês, nós vamos falar, né, de três pilares para uma vida saudável. Só que antes de tudo, vou me apresentar, porque tem muitas pessoas presentes aqui hoje que elas não me conhecem, né? Então, quem que sou eu? Meu nome é Daniel Melo, sou Imperial 3 Stars do Grupo Rinodê, né? Coisa mais importante, primeiro é meu nome. Eu estou por ordem aqui, né? Por ordem das coisas mais importantes. Meu nome primeiro, é Imperial True Stars do Grupo Rinodê. Sou ciclista também, hoje já posso falar que sou um ciclista amador, apaixonado por esse esporte. Esse é meu hoje, daqui a pouco vocês vão conhecer o meu antes, né? E hoje estudante de nutrição. Poucas pessoas sabem disso, né? Mas foi uma das decisões que eu tomei no meio da quarentena, porque eu me apaixonei, gente, por esse segmento, eu me apaixonei pela nutrição, e eu sei o que é de fato ser uma pessoa doente, ser uma pessoa que não é saudável, e de fato eu sei que através da nossa empresa, através dos nossos produtos, através de um conhecimento um pouco mais amplo, eu podia também agregar na vida de outras pessoas com isso. Então, tomei a decisão, hoje fazendo a faculdade, uma faculdade EAD, né, totalmente online, mas foi uma das decisões que eu tomei na quarentena e eu estou falando publicamente aqui. Pouquíssimas pessoas sabiam disso, né? Mas as pessoas da minha família, mas hoje eu estou comunicando aí com vocês porque, gente, eu acredito demais nesse segmento. Acredito demais e eu sei o tanto que a gente vai ajudar e levar saúde para as pessoas nos próximos anos através desse grande projeto, tá bom? Mas vamos lá. Vou falar quem que eu era, hoje quem eu sou. Eu falei para vocês agora quem que eu era, gente, há poucos anos atrás.
Essa foto minha, eu não tenho a data dela, tem fotos até piores, mas sabe, eu dei um apanhado ali no computador, rapidinho achei uma foto, e essa foto foi tirada de, sei lá, mais ou menos, talvez 2015, 2016 totalmente, não sei exatamente. Quem me conhece, quem convive comigo, sabe a diferença olhando para essa foto. Por quê? Gente, eu pesava 93 quilos, com 1,67 m. 93 quilos. Vocês têm noção? Quem que eu era? Uma pessoa de 93 quilos, doente e totalmente sedentário. Eu vou falar desses pilares para vocês entenderem que o emagrecimento para mim não foi em cima da bicicleta. O emagrecimento para mim foi nutrição. Então, eu tive que entender algumas coisas que elas foram encaixando dentro da minha cabeça. Mas, gente, imagina, eu emagreci, eu acho que uma média, 25, 26 quilos 27, tem uma pequena variação que às vezes a gente pesa, mas uma média aí de 26 quilos. Eu começo a parar para refletir sobre isso. Você pega um saco de arroz, ele pesa 5 quilos. Pega 2, 10 quilos. Você pega 5 sacos de arroz, são 25 quilos. Gente, eu consegui eliminar isso. E eu não fiz uma cirurgia, não foi, não estou aqui despromovendo, mas não foi que um nutricionista, não foi um médico, não foi um remédio milagroso, foi entendendo alguns conceitos que eu quero compartilhar com vocês hoje. Mas falando de doente, eu era muito doente, doenças que elas eram visíveis e, logicamente, que eu tinha doenças também que não eram visíveis. Talvez visíveis através de algum exame clínico, mas eu era uma pessoa doente. Para vocês terem uma ideia, quando eu viajava muito tempo de avião, eu estava com um problema muito grande de circulação. Esse problema de circulação me acarretou hemorroidas, e além de me acarretar hemorroidas, eu pegava um avião que eu ia fazer, sei lá, uma viagem para o Ceará, vamos dar o um exemplo. Se é de São Paulo, eu ia para o Ceará, 2h30, 3 horas de voo. Gente, eu não conseguia tirar meu tênis. Meu tênis ficava tão apertado que eu não conseguia tirar. Vamos imaginar que eu queria dar uma descansadinha ali no pé no avião. Eu tirava ali, eu não conseguia colocar o tênis de tanto que meu pé inchava, por causa de problema de circulação. E, gente, vários problemas, problema de hemorroida, problema da minha pressão totalmente desregulada. Por quê? Eu fui entendendo algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês hoje, porque a obesidade, ela é uma doença crônica, que se caracteriza principalmente pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. Poucas pessoas, elas entendem que gordura é uma bomba relógio, que gordura é uma doença. Esses dias uma pessoa viu uma postagem de uma médica, né, falando que ela fala muito sobre obesidade, né? E as pessoas chamando ela de gordofóbica, né? Que ela estava fazendo um tipo de apologia à gordura. Gente, não é apologia, é as pessoas interpretarem, porque qualquer tipo de mudança que ela aconteça na nossa vida, ela tem que acontecer aqui primeiro, na nossa cabeça. Se não acontece aqui na nossa cabeça, se você não interpreta, se você não aceita, se você não reconhece, as coisas não mudam. E junto com a gordura, que propriamente ela já é uma doença, né? A gordura, ela é inflamatória, ela é oxidativa. A gordura te deixa mais velho, ela carrega outras doenças juntos. Ela carrega, olha, as pessoas têm 25% a mais de chance de ter depressão sendo obesas, 30% a mais de chance de ter demência, 104% de insuficiência cardíaca. Esses dias nós perdemos um amigo nosso, né, com a questão do Covid, e, cara, começa a dar um negócio tão ruim no coração, né? E eu olhei nas fotos das redes sociais, eu fazia musculação quando eu era jovem, 13, 14 anos, fazia musculação junto com ele, que era um amigo de escola. Eu falei, caramba, mas João Paulo, né, se cuidava pra caramba, tal. E eu fui ver uma foto dele. Gente, ele estava muito gordo,
muito, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, mas estava muito gordo. E ele teve o Covid, ele se curou do Covid e logo depois ele teve um problema cardíaco. Então, gente, doença. Vamos interpretar, eu estive no lado da obesidade. Enquanto a gente não reconhece que a obesidade de fato é uma doença, a gente não consegue mudar. 150% a mais de ter pressão alta, 10% a mais de ter câncer, 50% a mais, gente, de ter diabetes, mas também, de fato, 50% das pessoas que são obesas, elas têm diabetes, e 33% a mais de asma, esclerose múltipla. Gente, tem mais doenças. Eu vou me ater somente a essas daqui. Então, grava nessa tela que eu estou compartilhando com vocês. A obesidade é uma bomba relógio. Sabe aquela bomba? Sabe aqueles filmes lá de ação que tem aquela bomba que ela fica assim, ó. Tu, 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 tu. Uma hora ela vai explodir. Uma hora você vai explodir. Geralmente quem tem obesidade carrega consigo também compulsão alimentar. Não vou falar para vocês que eu não tenho, que de vez em quando ainda mesmo tendo curado, né, essa parte, às vezes me dá alguns episódios de compulsão, porque nós somos seres humanos também, só que é algo que a gente tem que ficar rastreando, olhando e cuidando. Por quê? Não é porque eu estou bem hoje fisicamente é que eu não posso voltar para onde eu estava. Então, eu tenho que falar e eu tenho que viver isso, porque engordar, gente, é muito rápido. Você dá uma bobeada, as pessoas falam sempre assim, né? Ah, mas eu tenho facilidade de engordar, eu acho que é minha genética. Eu vou um pouco mais a fundo sobre isso, não é só a questão da genética, é porque você desregula todo o teu sistema hormonal. Quando você passa muito tempo acima do peso, você desregula o teu metabolismo. Aí, com facilidade, você vai ganhar peso. A mesma coisa uma pessoa que já é magra. Mas eu vou compartilhando algumas telas aí para que vocês possam entender mais. Tá ficando claro minha mensagem, né? Aqui para uma pessoa leiga ainda do assunto. Então, eu estou compartilhando mais as minhas próprias experiências. Não estou aqui falando, eu não sou profissional da saúde, só sou estudante ainda de nutrição, mas queria saber se está ficando claro aí para vocês. Compartilhem aí comigo, só para saber, para interagir, porque nós estamos mais de 134 pessoas e eu sei o quanto que é importante, quanto que eu tenho responsabilidade de carregar esse tema aqui com vocês aqui hoje, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos para a próxima tela. Queria falar sobre isso, tá? É um assunto muito batido já pela mídia, muito massacrado. Se vocês pegarem, digitar isso na internet hoje, é o assunto mais batido. Mas, de alguma forma, eu quero trazer uma consciência, eu quero trazer uma conscientização sobre a importância de você cuidar da tua saúde hoje. Por quê? Se você pegar no ranking das pessoas que mais sofreram, né, com o Covid, que foram entubadas, que as pessoas que mais morreram foram as pessoas que estavam com obesidade, indiferente da faixa etária. Vou falar um negócio que vai chocar vocês agora. Pega uma pessoa de 70 anos, saudável, uma pessoa que não está obesa, que está bem, ela já... Muita gente fala, nossa, mas essa pessoa está numa faixa de risco, porque ela já tem 70 anos. Não, pega uma pessoa que está de obesa, com 20, 25 anos. Essa pessoa, através de vários estudos, já é comprovado que essa pessoa de 20, de 25 anos, obesa, ela tem mais risco de ser entubada, mais riscos de morte do que uma pessoa de 70. Eu acho que eu não precisaria falar mais nada sobre isso. O quanto que é importante. Gente, o mundo. Nós participamos agora, começou 3 horas da tarde, um congresso de nutrição. Com a Rinodê, foi praticamente um congresso de nutrição, falando de cada ponto do nosso shake, por que que cada ingrediente foi escolhido, por que que tem um ingrediente, por que que ele é de baixo índice glicêmico, várias coisas técnicas que eu não quero me ater agora. Mas a gente ficou das 3 da tarde, praticamente até agora há pouco, até mais ou menos 6h30, 7 horas da noite, participando desse congresso, porque a gente sabe que o mundo clama por saúde. O mundo está buscando uma fórmula de sair dessa doença que já faz mais de um ano. Mais de um ano que a gente está numa pandemia.
E hoje, o que é muito claro para mim, depois de um ano de pandemia? Que um corpo forte provoca um vírus fraco. Um corpo fraco provoca um vírus forte. Então, cada vez mais, nós temos que cuidar da nossa saúde, que é a coisa mais importante. Ah, logicamente, economia, tudo, economia, mas a gente tem que cuidar, sim, da nossa saúde, tá bom? Vamos lá, gente. Aqui, ó, vocês podem pesquisar, tá? Ó, de 10 de março, essa matéria que eu pesquisei, matéria bem recente, tá? Ó, foi feito esse estudo do Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Mas tem vários, vocês colocarem assim no Google. Obesidade e Covid, vocês vão ver que tem diversos estudos, não precisa nem se alongar muito nesse assunto, tá? E quais são os 3 pilares, tá? O que eu fiz para eliminar 26 quilos? O que eu fiz? Primeiro pilar, que eu vou falar sobre cada um deles de forma separada. Parar de tratar o processo como tortura. Já vou explicar para vocês. Segundo pilar, tratar o alimento e a suplementação como base da nossa vida. Como base. E terceiro, atividade física. Daniel, você colocou por ordem aqui de grau de mais importância para o menor importância? Para mim são todos importantes, tá, gente? Mas olha só, vamos dar um exemplo muito claro para vocês aqui, tá? Se vocês pegarem alguns animais na própria natureza, se você pega um leão, se você pega um tigre, sei lá, vários tipos de animais, eles têm um peso que a gente chama de peso platô, que ele vai chegar naquele peso e ele vai ter uma certa estabilização, tá? Por quê? O sistema metabólico daquele animal, porque ele está comendo os nutrientes corretos, porque ele está comendo o alimento certo, não vai fazer com que ele passe daquele certo peso. E o ser humano, o que tem acontecido? O ser humano, ele fica muito preocupado, às vezes ele fica preocupado e fala assim, ah, não, ó, eu não vou emagrecer, porque as academias aqui da minha cidade, elas foram consideradas como não essenciais. Já que eu não posso sair para a rua, já que eu não posso me exercitar, então eu não vou emagrecer, não dá para fazer dieta. Gente, desculpa, a base de tudo é a dieta, a base de tudo é a alimentação. Se você precisa fazer atividade física para você perder peso, alguma coisa está errado na tua alimentação. O teu corpo, se ele está regulado dentro de um sistema metabólico, ele vai fazer com que você perca peso. E grava isso, porque demorou para eu entender. E eu posso dar um exemplo muito claro para vocês. Eu fiquei 2 meses nos Estados Unidos, tá? Algumas pessoas podem virar para mim e falar, ah, Daniel, mas você foi para os Estados Unidos e você levou a bicicleta. Levei, sim, levei. Mas eu estava pedalando pouquíssimo. Gente, pouquíssimo. Eu estava na terra da gordice, o lugar onde mais tem obesos no mundo, nos Estados Unidos. Eu estava no lugar que, gente, aquelas panquecas aquelas panquecas do Mickey, cupcake, vários tipos de doce, tudo que vocês imaginar de gordo, gente, vende lá, aqueles sucos gigantescos, tudo que é porcaria que você imaginar tem nos Estados Unidos. Eu fiquei 2 meses. Eu fui para os Estados Unidos pesando 72 quilos e voltei pesando 71. Sabe por quê? Porque eu levei meus suplementos, porque eu tomei shake nos Estados Unidos, porque eu cuidei da minha alimentação e eu fiz algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, mas não foi por causa da bicicleta, porque eu entendi alguns princípios que foram fundamentais para poder fazer com que o meu peso chegasse em um platô ou mesmo eu possa perder peso. Então, grava uma coisa, não é a atividade física que vai mudar a tua história. Ela vai te ajudar, ela vai promover vários benefícios também para a tua saúde, mas ela não é a chave principal do emagrecimento. A chave principal do emagrecimento, ela começa por uma alimentação saudável. Então, qual que é o primeiro pilar que eu coloquei que eu quero compartilhar aqui com vocês? Pare de tratar o processo como tortura. Por que eu falo de parar de tratar o processo como tortura, tá? Hoje nós estamos numa sexta-feira, em uma sexta-feira. Geralmente, o que as pessoas
né? As pessoas comuns, elas fazem numa sexta-feira. É o dia de pedir pizza, é o dia de comer um lanche, é dia de dar uma relaxada, e elas fazem isso. Começou já na sexta, vai tomar uma cervejinha, e sextou, mesmo na casa dela, tá? Porque os hábitos não mudaram muito. Muitos vão fazer isso. Aí chega o sábado, putz, já ferrei tudo. Sábado é assim, domingo é assim. Aí chega na segunda, fala assim: agora eu vou começar a minha dieta, agora eu vou emagrecer. Aí começa aquela restrição calórica que você não consegue manter por uma semana. Você começa aquela loucura. Ou você é 9, ou você é 90. Você começa a tratar o processo como tortura. Você começa a reclamar, você olha para um alimento e você fala, eu não gosto. Gente, eu não gostava de brócolis. Daniel, você adora brócolis? Não, eu faço de algumas formas que eu deixo ele mais gostoso hoje e eu como numa boa. Mas eu parei de olhar para os alimentos e eu comecei a ter uma relação mais amigável com eles. Olhar, eu falei, caramba, eu não estou comendo aqui simplesmente para gerar prazer. Eu estou comendo aqui para nutrir o meu corpo. Grava isso se você estiver anotando. Coma para nutrir o teu corpo e não simplesmente para gerar prazer. Por que gerar prazer? Eu vou dar exemplos de gerar prazer, tá? O que gera prazer? Quando você sai da tua casa e você vai numa loja, uma mulher, tá? Vou dar um exemplo de mulher agora. Vai um shopping, entra numa loja de bolsa e compra uma bolsa nova, compra um sapato novo. O que aconteceu com aquela mulher? Ela teve imediatamente um prazer. Só que a bolsa, no meio de outras bolsas lá, daqui a pouco ela é esquecida, porque ela não combina com o sapato, porque ela não combina com a roupa, porque a amiga dela já viu. Então, a bolsa foi esquecida, o sapato foi esquecido, mas naquele dia gerou prazer. Que mais que gera prazer? Quando você vai e compra um carro novo, quando você compra uma roupa nova. Gente, várias coisas geram prazer e a comida, ela também gera prazer. Só que esse prazer, ele não pode te gerar um remorso depois. Ele não pode te gerar simplesmente, quer ver? Sexo gera prazer. Sexo gera prazer. Mas não dá para você viver de comprar roupa, não dá para você viver de comprar bolsa, não dá para você viver de comprar carro, não dá para você viver de sexo. Por quê? Os prazeres, eles podem fazer no máximo 10% da nossa vida. A nossa vida tem que ser uma vida mais lúcida, uma vida mais real. A gente tem que parar de tratar o mundo de uma forma cor-de-rosa. E a relação que você precisa ter com o alimento está ali para te nutrir e não para te gerar prazer. Mas você pode fazer algumas coisas para melhorar, né, essa relação, fazer o alimento de uma forma que ele fique mais gostoso para você. Quer ver um próprio exemplo falando de shake? Gente, shake dá para fazer na shakeira? Dá e tomar? Dá. Mas eu prefiro pegar o liquidificador, mesmo que eu gaste 10 minutos a mais, entre colocar gelo, entre lavar o liquidificador e tudo, eu prefiro colocar e bater no liquidificador, para ele ficar com uma consistência legal, para eu olhar para aquilo ali e falar, isso é minha alimentação hoje, para de fato enganar o meu cérebro e fazer com que eu tenha um pouco, pelo menos, de prazer. Eu sei que aquele copo é um copo de saúde, mas aquilo de fato está gerando para mim o quê? Está gerando para mim também um pouco de prazer. Então, para de tratar o processo como tortura. Pare de fazer dietas extremamente restritivas. Tenha uma consciência, né? Se tratando do detox, aquela primeira semana do detox, Daniel, mas a semana do detox ela é restritiva? Sim, aquilo é para dar um push no seu corpo, aquilo é para dar uma acordada no teu metabolismo, aquilo é para você receber um acompanhamento, aquilo é para você ter um estímulo, mas a melhor dieta que você tem que seguir, sabe qual que é? Aquela que você consiga fazer todos os dias para o resto da tua vida. Exemplo, eu não acredito, aí é uma crença pessoal, pode ser que pessoas até façam isso, mas sei lá, eu não acredito que uma pessoa consiga viver tomando 2 shakes por dia para o resto da vida.
Eu não acredito. Ah, Daniel, eu conheço a fulana que faz isso. Tá bom, gente, vamos falar da maioria? Vamos falar de casos reais? Tem hora que você tá com vontade, sim, de comer uma pizza. Mas a pizza tem que estar nos 10%. Grava isso. 90% do tempo você tem que estar fazendo o certo, nutrindo o teu corpo. E 10% é uma escorregadinha ou outra. Não é o dia do lixo. Talvez é uma refeição. E não é para ter aquela compulsão louca e jogar tuas emoções em cima dos alimentos. Não. É só parar de tratar o processo como tortura. É simplesmente, resumidamente, você pensar assim: essa dieta, eu vou conseguir levar isso para o resto da minha vida, porque se eu levar para o resto da minha vida, ela serve. Porque se não levar, não dá certo. Então, tem que virar para você um estilo de vida. Tanto é, eu posso falar como ex-gordo, porque esse processo meu de emagrecimento já passaram alguns anos, e eu entendi esses fundamentos que eles são importantes, e no mínimo aqui eu quero poder ajudar vocês com aquilo que eu aprendi. Então grava esse primeiro pilar que ele é muito importante. Nenhum alimento, grava isso também, que isso eu demorei para entender. Nenhum alimento por si só engorda ou emagrece. Às vezes as pessoas querem uma fórmula mirabolante. Ela fala assim, ó, nossa, eu descobri agora que a canela, tá? Ela é um termogênico natural e joga canela o dia inteiro na comida. Esse alimento por si só não vai fazer você emagrecer. O Slim Max é um produto incrível. O café verde é um produto incrível. Um vai ajudar melhorar a absorção ali das suas gorduras, né, para você não reter todas as gorduras do alimento, e o outro vai acelerar o teu metabolismo. Mas eles por si só não são milagrosos. Se você fizer tudo errado e usar os produtos, não vai resolver. Então, não tem o alimento que eu posso chamar ele de bala de prata, que ele vai ser aquele alimento que vai entrar, que vai dar certo, que vai resolver todos os seus problemas. Você comer, talvez um dia, uma fatia de pão, dentro de uma quantidade ali de carboidratos, proteínas e gorduras que você tem que consumir no seu dia a dia, talvez aquilo não vai fazer mal, não vai desregular o teu metabolismo. Mas peraí, você pegou o saco de pão e começou a comer um atrás do outro. Em vez de colocar manteiga, você colocou margarina. E você começou a comer todo errado ali e comer um monte, aquilo vai te engordar. Mas nenhum alimento isoladamente vai te engordar. Então você precisa ter o equilíbrio de algumas coisas para você conseguir fazer com que essa estratégia vire um lifestyle, que essa estratégia seja abordada no teu estilo de vida. E eu acho que o melhor princípio é o quê? Você fazer com que os seus pratos ele tenha uma diversidade de cores, porque ele vai atender uma escala dos macronutrientes, das proteínas que você precisa consumir no dia, dos carboidratos e das gorduras. E, logicamente, quando você estiver tomando o shake, você sabe que aquele substituto de refeição ele foi preparado exatamente para isso, para fazer com que os seus macronutrientes eles sejam atendidos. Vou dar outro exemplo para vocês sobre o novo shake, tá? Hoje, além da questão dos macronutrientes, nós temos os micronutrientes, tá? Os macronutrientes, como eu já acabei de falar, o carboidrato, a proteína e as gorduras. Os micronutrientes são as vitaminas. Exemplos, os minerais, as vitaminas que você tem, que são dosagens mínimas, que elas são importantes. O novo shake, ele teve um apelo de ele fazer com que os micronutrientes eles fossem todos, praticamente todos, melhorados. Alguns em 200, alguns até em 300%. Por quê? Quando uma pessoa ela faz uma restrição calórica muito grande para ela poder fazer esse déficit calórico, para ela poder perder peso, ela acaba perdendo micronutrientes. Então a Rinodê se preocupou isso
com a DSN, que é uma das maiores empresas do mundo de produtos saudáveis, fazer com que esse produto tivesse o quê? Muitos micronutrientes para você. Então, isso daí a gente não vai muito se ater nesse assunto, porque dessa parte técnica dos produtos, depois eu vou deixar para a Flávia ou para o doutor Luciano Tarelho, a Juliana, são profissionais da saúde, né, que eles vão poder falar um pouco melhor sobre isso. Depois a gente vai ter alguns fóruns para poder esclarecer sobre os produtos, tá bom? Então, acabe hoje com a síndrome do gordo ou a síndrome do magro. Qual que é a síndrome do gordo? A síndrome do gordo é que ele quer comer tudo de uma vez. Ou a síndrome do magro, ou que ele quer restringir tudo de uma forma só. Vou dar um exemplo, eu estou trazendo alguns exemplos aqui para poder trazer um pouco de lucidez nas informações que eu estou passando, tá? Tem um amigo meu de São Paulo que ele está participando do processo de emagrecimento do detox, tá? Ele não está em grupo, ele é uma pessoa que nem gosta de aparecer, até por causa do trabalho dele e tal, mas enfim, ele é lá de São Paulo. E eu tenho apoiado ele nessa questão do detox e também de algumas dicas de tudo aquilo que é extraído naquele plano ali de 7 dias. Algum ajuste ou outro tal. E ele estava mandando para mim, né? Ele estava mandando para mim os feedbacks. Os feedbacks que ele mandou, ele falou assim que nunca na vida dele ele conseguiu emagrecer tanto em pouco tempo. E eu falei, cara, responde uma coisa para mim, você está passando fome? Ele falou, não estou passando fome. Por incrível que pareça, não estou passando fome. Só que olha o que aconteceu. Na última semana, só foi ele falar isso, na última semana ele continuou o processo, ele precisa eliminar mais ou menos os 25 quilos, 26 quilos, mais ou menos, e nesse processo ele já perdeu uns 10, tá? Em poucos dias, não fazem nem 40 dias, ele já perdeu 10 quilos. 10 quilos. Aí na última semana, eu não sei o que aconteceu exatamente, eu até sei, mas não vou falar aqui, ele perdeu apenas 700 gramas. 700 gramas. E ele estava extremamente chateado. Qual foi a pergunta que eu fiz para ele? Primeiro, você está passando fome? Ele falou, não. Você está fazendo atividade física? Perguntei, porque é uma outra estratégia. Não, não estou fazendo. Falei, você já parou para pensar, Ronaldo? Opa, não era para falar o nome dele, mas já falei. Ronaldo, você já parou para pensar que se você perder 700 gramas por semana, no mês você vai perder 3 quilos? 2,8 kg, 3 quilos? Se você levar isso ao pé da letra, certinho, somente perdendo 700 gramas por semana, você vai perder 3 quilos, uma média no mês. E em 6 meses você vai perder quantos quilos? 18 quilos. O grande problema é que as pessoas não param para pensar que elas não engordaram tudo do dia para a noite. Não engordaram também. E elas querem emagrecer tudo do dia para a noite. Controla a tua ansiedade. Não faça algo que seja extremamente restritivo, porque você não vai conseguir manter isso a médio e longo prazo. Você precisa manter isso a longo prazo para que você tenha longevidade, para que você tenha saúde. Nós não estamos... O processo do Detox Week, os produtos da Rinodê, tudo que foi formulado, ele segue o primeiro pilar, sabe qual que é? Trazer para você saúde e longevidade. Não é simplesmente para você emagrecer horrores. Tem empresas aí no mercado que elas querem prometer a fórmula para você louca, né? A louca de você falar, ó, você vai tomar esse chá aqui e você vai rapidamente eliminar tantos quilos. Gente, esse negócio de eliminar quilo é uma das coisas mais mentirosas que eu vi. Porque quilo só não é importante. Sabe o que é importante? Você vê o seu percentual de gordura, você vê a sua circunferência abdominal. Por quê? Se você toma um chá, você está se desidratando, você está mandando embora seus micronutrientes, você está ficando doente. Você não está emagrecendo simplesmente, você está caminhando para ficar mais doente. Então, acredite na pessoa que te colocou no grupo.
Viva isso com estilo de vida saudável. Gente, eu estou falando para vocês, eu estou estudando nutrição, eu estou lendo os livros, eu estou nos fóruns de nutrição, eu estou, sabe assim, me inteirando com todo o tema, porque a gente vai criar o maior movimento de vida saudável dos próximos anos da indústria do multinível. E o Sandro falou hoje e deixou muito claro, essa empresa vai ser uma empresa de US$ 1 bilhão de faturamento somente nesta linha, em pouco tempo. E a gente está trabalhando muito forte em cima disso. Então, são esses pilares, tá? O que mais? Alimento e a suplementação é a base da nossa vida. Vou contar outra coisa para vocês que talvez vocês... Não, muita gente não sabe, né? Muita gente não conhece esse lado meu. Cara, sabe o que eu comecei a fazer na quarentena? Eu comecei a cozinhar. Há pouco tempo atrás, eu não fazia um churrasco. Gente, a única coisa que eu sabia fazer na cozinha, sabe o que era? Fazia uma receita de miojo com requeijão. Sabe aqueles requeijão? Gente, não estou falando requeijão saudável, eu estou falando aqueles requeijão de potinho. Eu fervia lá, jogava aquele salzinho, cheio de corante, cheio de porcaria, cheio de droga lá dentro, e colocava um requeijão e comia. Ficava uma delícia aquilo lá. Tava uma delícia. Era a única coisa que eu fazia. Aí depois, pouco tempo, eu comecei a ter uma relação com os alimentos. Aprendi a fazer churrasco. Cara, que as pessoas começaram a elogiar. Aí eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer nessa quarentena agora? Eu vou aprender a cozinhar. Comecei a fazer bolo. Esses dias eu mandei para Flávia, tirei foto. Cara, sem receita, pegando o conceito, pegando a base, jogando shake, jogando kefir, pegando algumas coisas, jogando um pouco de farinha de aveia, algumas coisas. Cara, começou a sair bolo, começou a sair receitas salgadas. Falei, cara, eu tô cozinhando agora. Mas por quê? Eu tô olhando para aquele alimento e tô entendendo que isso é a parte, é a base da minha vida. Gente, antes eu olhava para o supermercado e eu achava que era perder tempo, ficar escolhendo fruta. Ah, não, vou pegar isso daqui que é mais rápido. Ó, vou pegar isso daqui. De fato, é mais rápido. Só que leva a gente para quê? Para o caixão. Leva a gente para acabar com a nossa vida. Se a gente não puder investir um pouquinho da nossa vida para a gente cozinhar, para a gente comprar os nossos alimentos, para a gente seguir o princípio, né, do Dr. Barakat, que ele fala que é o quê? Desembalar menos e descascar mais. Você pegar produtos mais que venham da tua natureza e, logicamente, cuidar da suplementação. Hoje, alguns suplementos, eles não saem da minha rotina. Gente, todos os dias eu tomo glutamina, todos os dias. Todos os dias eu tomo creatina. Creatina eu tomo por causa da questão da massa magra, porque eu perco muita massa magra nos pedais, principalmente nos pedais longos que eu faço. Gente, o Immunity, eu tomo 4 cápsulas por dia, eu não estou recomendando, tá? Foi meu médico que falou que eu podia tomar 4 cápsulas por dia. Tomo café verde todos os dias, tomo ômega 3 todos os dias. Cara, são produtos que eles fazem parte da minha rotina. O shake, hoje eu tomei shake. Hoje eu tomei shake, mas são produtos. Whey protein, quando eu vou também, às vezes, fazer um pedal muito longo, eu chego, eu vejo que eu não consegui fazer aquele aporte de proteína, eu vou lá e tomo whey protein também. Gente, é tudo. O nosso solo hoje, ele é muito pobre. Hoje, a quantidade de agrotóxico, poucas pessoas têm condições de comprar alimentos totalmente orgânicos. Então, a suplementação é você fazer o quê? Você bater os seus micronutrientes para você entender que eles são importantes na questão da tua longevidade, dele cuidar da tua saúde, porque hoje é difícil você pegar um prato com essa vida tão corrida e você conseguir a mesma quantidade de nutrientes que tem num shake. Ah, Daniel, dá para fazer? Lógico que dá para fazer. Você vai precisar ter um prato extremamente colorido. E eu não estou sendo o cara mais radical do mundo aqui para falar que a nossa vida é fácil de fazer tudo. Não, mas melhora essa relação tua com o alimento. Começa a ter um pouco de prazer com isso, porque isso é a base da nossa vida. O alimento é a base da nossa vida, não só o alimento. Antes eu podia falar só dos alimentos, tá? Antes o alimento era a base da nossa vida, mas com tudo que acontece, com a questão de estresse,
com a questão do solo, com a questão do agrotóxico. É obrigado uma pessoa a fazer suplementação hoje. Ó, muitos estudos, né, mostraram aí extremamente eficazes, né, na questão, de novo, falando do Covid, uma pessoa que tinha os níveis de vitamina D altos. Olha que interessante. O que tem no Immunity, gente? Vitamina D, astaxantina, vitamina C. É uma formulação que foi desenvolvida para você aumentar a tua imunidade. Aí eu escuto algumas pessoas falando assim, ah, Daniel, mas é caro esses produtos. Mas é caro. Gente, caro é você cuidar da doença, você fazer prevenção, você fazer suplementação, você cuidar da sua saúde, é investimento e é extremamente barato. É caro, depois é você cuidar da doença. Então comece a interpretar dessa forma, que os alimentos e a suplementação, eles fazem parte da tua vida. Se você buscar no YouTube, tem o Dr. Laí Ribeiro falando da importância de uma boa suplementação hoje, que é praticamente impossível você ter o aporte dos seus micronutrientes. Você consegue, talvez, dentro de uma alimentação, atender os seus macronutrientes, o seu carboidrato, a sua gordura e a sua proteína no dia. Você consegue, mas atender os micronutrientes hoje, sem uma suplementação, é praticamente impossível. Então, é muito importante você ter uma boa suplementação, tá? Olha só, gente, quero ler esse texto bem pequenininho para vocês aqui, bem rapidinho, para que vocês entendam a importância aqui da questão da suplementação, né? Ó, o organismo requer vários nutrientes essenciais para adquirirmos saúde global durante toda a nossa vida. São eles água, oxigênio, carboidrato, gorduras, proteínas, vitaminas e minerais, que eu já falei bastante aqui hoje. Mesmo mantendo uma dieta equilibrada, não conseguimos frequentemente suprir as necessidades diárias de muitos desses nutrientes. Todos são imprescindíveis para um bom funcionamento dos órgãos, sistemas e deficiências desses nutrientes. É uma das grandes causas de adoecimento dos seres humanos da atualidade, não ter esse aporte, como eu já falei. Além da busca de uma nutrição inteligente, da hidratação adequada com água de boa qualidade, a suplementação de algum desses nutrientes é necessária e pode ser considerado um grande pilar para a recuperação e a manutenção da nossa saúde. Vocês devem ter, eu só vou interromper o chat aqui um minutinho, as telas, eu já vou voltar ali, só para poder interagir um pouco aqui com vocês. Quem aqui pode escrever aqui no chat, por gentileza? Passou um tempo, né? Porque nada é milagroso. Passou uma semana, 10 dias, 20 dias, 30 dias que você está tomando shake, que você está tomando suplemento, o Immunity, a glutamina, os ômegas, o cálcio, está tomando ali os suplementos, você passa um tempo. Quem aqui começou já a sentir disposição, começou a sentir uma pessoa mais saudável? Eu não estou falando só do processo de emagrecimento, mas eu estou falando da questão da disposição. Quem aqui compartilha? Ó, só para ver se eu estou falando bobeira. Ó, eu. E muita gente, às vezes, fica sonolenta depois do almoço. Muita gente não consegue regular o seu sono. Muita gente está com vários tipos de problemas, anomalias, e não sabem que muitas vezes é o quê? Falta desses micronutrientes. Então, eu vou falar uma coisa que é importante para vocês aqui, é pouco falado sobre isso também. Importância de você periodicamente fazer os teus exames. Porque a gente para refletir. A hora que você tem lá no teu carro uma etiquetinha de óleo, que o óleo do teu carro está vencido, sabe o que você vai fazer? Você vai lá e troca o óleo do teu carro. Quando a revisão do teu carro está vencida, você dá um jeito de ir lá fazer a revisão, tá? Vou dar um exemplo de um carro novo. Um carro novo, para você não perder a garantia do motor, você tem que levar para fazer a revisão na concessionária. É caro, mas você leva. O seu carro novo que você acabou de comprar, você vai abastecer em um posto que ele tem uma bandeira. Você não vai abastecer em um posto que é porcaria, que não tem bandeira. Por quê? Você quer colocar o melhor combustível no teu carro. Você quer fazer as manutenções preventivas. Só que quando a gente fala de saúde,
Gente, como é distorcido esse assunto no nosso país. Como a gente precisa conscientizar as pessoas da importância de cuidar da saúde. Muitas pessoas pagam um seguro de carro, mas não pagam um plano de saúde. Muitas pessoas fazem revisão de carro, trocam óleo e não vão num médico, não usam suplemento e se alimentam de qualquer jeito. Então imagina, você tem uma Ferrari, você é uma Ferrari, você é uma Lamborghini, você é uma Porsche. Qual que é o tipo de combustível, que é o alimento que você está jogando para dentro de você? Começa a refletir sobre isso e começa a melhorar essa relação que você tem com a suplementação ou propriamente também com os alimentos, tá bom? Gente, estou sendo claro aqui, gente, porque está sendo um desafio fazer isso daqui para mim hoje, cara. Está sendo um desafio, um puta de um desafio aqui. Eu também tomo glutamina, Kátia, com limão, todos os dias. Eu também tomo glutamina todos os dias. É a primeira coisa que eu faço ingestão. Glutamina, limão, todos os dias, né? Todos os dias, todos os dias. Eu não fico promovendo todos os dias, porque fica até chato, né? Ficar promovendo isso toda hora. Mas eu faço isso todos os dias, tá? Deixa eu compartilhar com vocês o último pilar agora, tá? Último pilar agora, tá? E o último pilar, atividade física. Daniel, atividade física. Gente, atividade física, para mim, mudou literalmente a minha vida. Eu vou dividir esse tema em duas partes. Não foi atividade física que fez com que eu emagrecesse. Daniel, você está falando para mim não fazer, então, que não é importante? Não tem nada a ver. Mas eu estou falando para você que não é o pilar para você emagrecer. Ele vai te trazer vários outros benefícios, tá? E hoje a bike, para mim, talvez as coisas, né, os exames clínicos, as coisas, eu tive melhor em tudo. Mas a grande parte que ele me trouxe de benefício não foi emagrecimento, foi a minha saúde mental, principalmente nesse momento de pandemia, principalmente nesse momento, né? Amanhã, né, tem o pessoal aqui de Campinas que vai pedalar em grupo. E, gente, o sistema aqui de Campinas, o sistema público aqui de Campinas, ele está totalmente lotado. E eu sei disso porque o doutor Luciano Tarello trabalha aqui em Campinas, me falou. Eu tenho um outro amigo aqui de Campinas que me falou isso. Para que eu vou me arriscar pedalar em grupo? Não vou pedalar sozinho amanhã. Isso faz muito bem para mim. Então, talvez busque uma atividade física que ela tenha, sabe assim, um significado para você. Mas também não romantize de acreditar que no começo vai ser fácil. Porque como que funciona o nosso cérebro, né? Eu quero trazer um pouco aqui da parte da ciência, de algumas coisas que eu estudei, mas eu quero trazer um pouco aqui da parte como que o nosso cérebro funciona, tá? Como que o nosso cérebro funciona? Nós, seres humanos, a gente foi feito para quê? Para economizar energia. O nosso cérebro, ele faz o quê? Ele automatiza algumas funções para você entrar meio que em piloto automático. Quem assistiu aquele filme lá, O Clique, sabe do que eu estou falando. E o seu cérebro faz isso propriamente pela questão da natureza, da evolução, da questão da sobrevivência. Então, ele vai fazer com que você economize energia. Ele quer colocar você em piloto automático, vai falar: caramba, Daniel, você ficar pensando nisso todos os dias te toma muito da tua energia, então vamos automatizar esse processo aqui para você. Então, no começo, tá? No começo, não é fácil. Só que se você tem que pegar, muitos estudos falam de 21 dias para criar um hábito. 21 dias sem interrupção. 21 dias seguidos. Mas, gente, eu não acredito em 21. Muitos estudos falam. Eu acredito para criar um hábito leva pelo menos uns 30, 40 dias. Eu não acredito em algo diferente. Então, vou dar o exemplo, tá? Minha primeira bicicleta foi uma paixão total pela bicicleta? Não foi. Eu gostei lá da atividade, mas o sofrimento era maior do que o prazer.
Só que eu fui fazendo, e o meu cérebro automatizou esse processo. Um exemplo, eu não pedalei hoje. Hoje foi o meu dia do off, né? O dia que eu não pedalei. Amanhã eu vou pedalar. Só que hoje, mesmo com a minha musculatura cansada, o meu cérebro pediu para eu pedalar. Só que eu, em sã consciência, sabia que eu não podia pedalar. Só que para você, eu não quero falar de pedal, eu não quero falar de natação, eu não quero falar de corrida, eu não quero falar de musculação. O mais importante é você arrumar uma atividade que você tenha uma identificação, que não seja tortura para você, alguma atividade que você goste. É impossível que dentro de tantos esportes você não goste de pelo menos um. Ah, Daniel, mas cara, é difícil no começo, tá bom, é difícil no começo, mas garanto para vocês, é mais difícil depois você ter a tua saúde jogada na lata do lixo e depois você não conseguir recuperar isso do que você cuidar disso. Então, mais saúde, mais disposição, vários outros benefícios, tá? Quais são os benefícios que esse pilar traz para você da atividade física? Auxilia você no gerenciamento de peso. Olha que interessante. Gerenciamento, estou falando perder peso, nada, mas vai ajudar ali naquela manutenção, tá? Porque no fundo, o que funciona? Déficit calórico. A quantidade de calorias que você consome versus a quantidade de calorias que você gasta. Então, no fundo, para você emagrecer, você tem que deixar essa balança, você tem que gastar mais e consumir menos. Lógico que nada, né? No começo que você está tão ansioso para emagrecer, né? Tem muitos aplicativos hoje. Você pega um relógio, um Garmin, você pega, sei lá, um relógio de pulso ali, numa corrida que marca os seus batimentos. O próprio celular, ele vai dar no aplicativo as estimativas de caloria que você gastou, ok? Aí você vai contando suas calorias no dia, para os mais doidos, né, que gostam de fazer isso. Aí você fala, caramba, hoje eu vou ficar em déficit calórico de 1.000 calorias, porque eu quero emagrecer rápido. Gente, você não aguenta. Não aguenta. Então tem que fazer as coisas de maneira equilibrada, moderada, pensando no longo prazo. O que mais? Reduz pressão arterial, diminui o risco de doenças cardiovasculares, melhora a resistência óssea, aumenta a força e a função muscular, reduz o desenvolvimento de funções metabólicas, como diabetes tipo 2, promove a saúde mental e melhora o humor, e é uma atividade neuroprotetora. É como se tivesse uma camada protegendo você de vários tipos de doenças. E eu estava refletindo muito sobre isso, né? Até conversando com a Ana Paula, falando, Ana Paula, já faz mais de um ano que a gente está dentro de casa, né? E caramba, sair para pedalar na chuva, já fiz, várias pessoas falam que quando você faz uma atividade física muito intensa, cai tua imunidade naquele momento, né? Porque o corpo começa naquele processo de recuperação. Falei, olha que doido, Ana Paula, mas graças a Deus eu não fiquei doente. De um ano para cá, nem gripe, nem resfriado, nem nada. Mas por quê? Porque desde o dia que foi lançado o Immunity, eu tomo todos os dias. Eu tomo a glutamina todos os dias. Eu tenho me alimentado de maneira saudável. Não estou falando que eu não dou uns escorregão, não. De vez em quando eu pego minha taça de vinho, de vez em quando eu dou uma exagerada ali no queijo, de vez em quando eu dou algumas escapadas porque eu sou seres humanos. Só que eu queria que vocês gravassem desse processo inteiro de tudo aquilo que a gente conversou é o quê? Alguns pontos para a gente poder ir para o fechamento. Grava isso. 90-10. 90% do teu tempo você precisa estar o quê? Trabalhando para suprir a tua alimentação. Para quê? Para ter uma demanda boa nutricional. 10% do tempo você pode dar suas escorregadas, porque você está visando no longo prazo, princípio da conta corrente. O seu saldo da sua saúde, ele vai estar positivo e você vai conseguir ganhar no longo prazo. Outra coisa muito importante, tá, gente? Estudem sobre esse tema.
Ah, Daniel, você está falando que eu devo fazer faculdade, comprar livro, nada disso. Mas, gente, comecem a promover o programa, comecem a interagir nas lives, comecem a anotar, comecem a tirar dúvida, principalmente faça uso dos produtos. Sabe por quê? Cheguei para a Flávia, eu falei, Flávia, eu não vou conseguir fazer a conferência com a mesma propriedade de informações que você tem, tecnicamente falando, eu não vou conseguir ter a mesma maestria sua, da Ju, do Pedro ou do Dr. Luciano Tarilho. Não vou, eu sei disso, porque eu não sou profissional da saúde. Gente, eu sou profissional de multinível, mas estude um pouco sobre esse assunto, se interaja, use os produtos, seja você produto do produto, viva esse processo. Mostre para as pessoas o resultado. Nada convence mais do que os seus próprios resultados. E para poder finalizar, gente, eu vou finalizar falando um pouco da parte de negócios, tá? Se vocês fizerem qualquer pesquisa hoje, vocês vão ver como que a demanda nutricional, a demanda para qualquer tipo de produtos, né, de suplementos, produtos para a saúde, elas aumentaram nesse período. Hoje, o novo normal, depois desta pandemia, sabe o que significa? As pessoas vão sim começar a se cuidar mais da sua saúde. É todo mundo? Não, não é todo mundo, gente. Só que é como se mais ou menos a gente tivesse uma fatia assim do mercado, tá? Assim. Essa fatia, ela aumentou 2, 3, 4 vezes. Gente, esse mercado vai faturar bilhões no próximo ano. Bilhões. E não existe mais tempo para amadorismo. Não existe mais tempo para quê? Para você fazer as coisas de qualquer jeito. Então, use os produtos, estude sobre os produtos, promova o detox, viva o detox, que eu tenho certeza absoluta que você só terá ganhos. Ganhos na tua saúde, ganhos financeiros, e a gente, de fato, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai levar pro mundo, a gente vai fazer com que o mundo fique mais leve, o mundo fique mais saudável, e a gente vai trazer mais saúde e mais longevidade para as pessoas. Espero, de alguma forma, ter agregado nessa live. Me desculpa se deu alguma escorregada em alguma informação aí. Eu estou aprendendo, estou estudando, estou me aperfeiçoando, mas eu quero que vocês saibam, contem comigo sempre. Eu acredito que a maior linha, né? A maior linha o maior faturamento da nossa companhia vai vir dessa linha em pouco tempo, e quem viver, verá. Por isso que eu estou me especializando nisso, tá bom? Beijo no coração. Gente, uma ótima noite a todos. Espero de alguma forma ter agregado nessa live, tá bom? Viva Rinodê. Tamo junto, galera. Ótima noite.